Olá pessoal, tudo bem com vocês? Saudações e cumprimentos a todos e a todas que estão acompanhando aqui o canal de Direito Tributário, que é o professor Lucas. O objetivo desta apresentação aqui, pessoal, é de maneira sucinta, breve e geral, comentar a respeito de certas questões que estão surgindo sobre a reforma tributária. E isso pode e vai impactar nos estudos que nós estamos tendo de direito tributário. Mas já vou adiantando, pessoal, para os estudantes da OAB que vão prestar os próximos exames de ordem, o edital que está publicado tem como base o atual texto constitucional. Mesmo que seja aprovada a reforma tributária, que ainda está tramitando na Câmara dos Deputados, mesmo que isso venha a acontecer, caso venha a acontecer, a alteração só vai passar a viger depois. Então, o que tem antes, o edital que foi publicado antes, vai ter como consideração aquilo que nós já estamos estudando aqui no canal. Ah, mas como é que vai ficar o ICMS, o ISS, os impostos que estamos estudando? A mesma regra que estamos estudando aqui no canal. Agora, uma vez aprovada a reforma, uma vez, caso aprovado o texto como está, aí eu vou produzir outras aulas aqui no canal para comentar as futuras regras que vão surgir. E é claro, gente, tem muita água que vai passar debaixo dessa ponte, tem muita regra que vai mudar. O próprio texto da PEC, da Proposta de Emenda à Constituição, que está tramitando no Congresso, pode sofrer reformas. Então, eu não pretendo aqui ler o texto dessa proposta, porque pode ser e vai ser alterado. Então, o objetivo deste canal é justamente, o objetivo desta aula que está aqui publicada no canal, é justamente fazer comentários gerais, aspectos gerais da reforma e falar a respeito desses pontos que vão interferir nos nossos estudos caso a reforma seja aprovada. Então, quais serão as mudanças, em especial para a matéria de impostos que estamos estudando aqui? Para quem está acompanhando aqui o canal, eu estou analisando com vocês vários impostos. A gente viu impostos municipais, estaduais, os impostos federais. Claro, o Distrito Federal tem a competência cumulativa Estado e municípios. Então, nós estamos estudando as diversas espécies tributárias e vendo em cada uma delas a sua RMIT, a regra matriz de incidência tributária, os critérios material, espacial, quantitativo de cada uma dessas espécies tributárias. Só que aqui o objetivo é comentar como mais ou menos vai surgir aí como é que é essa proposta de mudança da Constituição dessas espécies tributárias e como que seria essa mudança, dizendo aqui de aspectos gerais. Claro que ainda nada foi publicado e se publicado vai demorar um tempo ainda para começar a vigiar no nosso sistema. Então, a proposta que está tramitando no Congresso, pessoal, ou melhor dizendo, a PEC, a Proposta de Emenda à Constituição, para alterar o texto constitucional, visa a unificação de tributos. Aqueles tributos que nós ainda não estudamos, nós vamos estudar, que são as contribuições sociais, a PIS e a COFINS. A PIS é o Programa de Integração Social e a COFINS é a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. Ambas são contribuições sociais cobradas pela União para o financiamento das atividades da Seguridade Social, para o financiamento do sistema previdenciário, assistencial e a saúde. Então, além da PIS e a COFINS, que são geralmente pagas pelas empresas, também haverá uma unificação dessas com o IPI, que é um imposto extrafiscal e federal, que nós já estudamos, o imposto sobre os produtos industrializados, que vai incidir também, que vai juntar também com o imposto estadual, que é o ICMS, que já estudamos, o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, e também o ISS, que é o Imposto sobre Serviço de qualquer natureza, que estudamos de competência municipal. Então, ele vai unificar 5 em um só. PIS, COFINS federal e IPI federal, como PIS, COFINS, duas contribuições diferentes federais, IPI federal, ICMS estadual e ISS municipal. Então, vamos juntar 5 competências diferentes. 3 federais, PIS, COFINS e IPI, ICMS estadual e ISS municipal, juntando esses 5 tributos, formando em um só que eles vão chamar de IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. E basicamente como é que vai servir esse IBS? O que nós lá fora chamamos de IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado, basicamente vai funcionar com características semelhantes. Ele terá, pessoal, uma unificação no sistema de arrecadação. O que vai acontecer? As empresas, ao invés de pagar esses 5 diferentes tributos de maneira separada, ela vai pagar de uma vez só, onde esse valor, o IBS, ele vai ser direcionado não à União,
Não é que ele vai ser direcionado ao governo federal. O tributo, na verdade, vai ser direcionado a um cofre federativo, ao Conselho Federativo que eles chamam. A um cofre que vai ser compartilhado entre a União, estados e os municípios. Então, os entes federados, os demais, vão participar desse Conselho Federativo, deste conselho onde vai arrecadar este IBS que é proposto pela PEC. Esse IBS, pessoal, além de ter um sistema unificado, inclusive unificado nas obrigações acessórias, ou seja, as empresas que prestam documentos, que prestam as informações arrecadatórias ao fisco, os documentos para a cobrança de PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, vai ter uma única compilação. Então, ela vai ter que prestar apenas uma única obrigação acessória. Vai haver uma unificação não só da obrigação de pagar, a obrigação principal, mas também as obrigações acessórias, documentais, de fiscalização. Então, haverá uma unificação do sistema. O imposto proposto, o IBS, também por determinação da Constituição, ele será não cumulativo, porque lembra que os impostos residuais, os impostos novos que a União pode cobrar, pode criar, eles não podem ser cumulativos, conforme a disposição da Constituição Federal de 88. Ele será de não cumulativo, mas será plurifásico. Assim como o ICMS, ele vai incidir em todas as etapas da cadeia de produção. Então, lá na etapa da produção, do fornecimento, da industrialização, da comercialização, da compra do produto, até chegar na mão final, que é o consumidor, lá do primeiro produtor até chegar ao consumidor final, são várias etapas. Em cada uma dessas etapas, ele vai incidir esse IBS, claro, de maneira não cumulativa. Será, portanto, plurifásico. Não incidirá só que ele não vai incidir sobre incentivos e na exportação. Por que ele não incide sobre a exportação? Lembra que eu falei para vocês, pessoal? Por que os impostos, em geral, não incidem na exportação e sim na importação? Porque a exportação é quando o produto nosso, nacional, vai para fora. Então, para incentivar a indústria nacional, ele não incide em produtos brasileiros que vão para fora, mas sim de produtos estrangeiros que chegam aqui. E por que os produtos estrangeiros que chegam aqui são tributados? Para proteger o mercado brasileiro. Então, para a proteção do mercado e para incentivo da indústria brasileira, do mercado brasileiro, ele não cobra a exportação de produtos brasileiros para fora, mas sim a importação de produtos estrangeiros para cá. E terá uma lei complementar própria. Lembra que os impostos residuais, ou seja, impostos novos que serão criados pela União, é uma competência exclusiva da União, competência residual, ele deverá ser não cumulativo e terá uma lei complementar própria. Então, haverá uma lei que ainda não foi instituída, porque nem se foi ainda aprovada a PEC que está tramitando no Congresso. Caso aprovada a PEC, conforme o trâmite previsto pelo artigo 5º, inciso 3º, melhor dizendo, artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, lembra aquela regrinha que para que uma PEC seja aprovada, tem que passar em 3/5, em 2 turnos, nas 2 casas do Congresso Nacional. Primeiro começa na Câmara dos Deputados, tem 2 turnos, primeiro e segundo. Em cada um desses turnos, tem que ter a aprovação respectiva de 2/3 dos seus respectivos membros. Depois de passado nos 2 turnos da Câmara, vai para o Senado. 2 turnos no Senado, cada um dos seus respectivos membros, aprovação de 2/3. E por que é tão difícil? A Constituição, nós sabemos que é um texto rígido, é difícil de ser mudado. Então, precisa ser mudado apenas por uma PEC. Só que ela não pode barrar em cláusulas pétreas, em cláusulas que são fixas da Constituição. E isso que está sendo uma polêmica agora na reforma tributária, porque existe uma violação para alguns comentaristas da cláusula pétrea, que é o Pacto Federativo. Então, no caso, o que está acontecendo para alguns? Não estou aqui tomando juízo de valores sobre a reforma, apenas comentando o que eu estou acompanhando nos noticiários, com base nos economistas e juristas. É basicamente o seguinte, o que está acontecendo? A União está tirando a arrecadação dos estados e dos municípios e deixando só para ela. E depois que ela vai fazer o repasse. Só que o problema é que isso acaba interferindo no Pacto Federativo. Para esses juristas, há quem entenda que a União não pode interferir na questão financeira dos estados e dos municípios, porque tem que respeitar a competência federativa de cada ente público, né? Agora, isso ainda tem que ser aprovado, essa PEC. E se aprovado, depois, para se instituir esse imposto, ainda depende de uma lei complementar, que depende de um quórum qualitativo para ser aprovado no Congresso. Então, para que seja criado o IBS, não é tão simples. São 2 turnos em cada uma das casas e 3/5 em cada um desses turnos para se aprovar.
Artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. E, além disso, só poderá ser instituído por lei complementar, que aí depende de uma outra aprovação, que depende de um quórum qualitativo para ser aprovado, para passar a vigência. E ainda tem um período de vacatio legis para ter o seu vigor, respeitando a anterioridade anual. Então, não é algo simples. Você mudar o sistema tributário, pessoal, demora muito. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita gente que pode estar assustada pensando assim, mas vai cair na OAB, então o que eu estou estudando está errado, agora eu vou ter que estudar a reforma tributária. Não. Eu só estou comentando aqui para vocês ficarem alertas. Mas a OAB se caso aprovada a reforma, a OAB só vai cobrar o sistema antigo. Até ser aprovada a PEC, até ser aprovada uma lei complementar, se for aprovada, vai demorar um tempo. E mesmo que aprovada, tem um período de vacatio legis. A lei não vai valer já no dia seguinte, ela tem que esperar um tempo. Então, não é algo simples. Por isso vai demorar mais de um ano aí nesse trâmite, até caso seja criado esse IBS. Então, a matéria que estamos estudando aqui no canal para a OAB, para os exames de faculdade em matéria tributária, ainda continua valendo, tá bom? É importante já deixar essa advertência aqui para que todo mundo fique mais tranquilo. Mas estou fazendo esse comentário para que todo mundo já comece a se naturalizar com o que está acontecendo e fique atento com as reformas no Congresso. E a PEC, a PEC número 45 de 2019, ela começou na Câmara, mas depois vai ter que passar pelo Senado Federal. Haverá uma alíquota padrão a ser definida pela lei complementar desse IBS, mas pelo que estão dizendo, vai ser padrão para todos os bens e serviços, terá um padrão estabelecido, tendo redução, em alguns casos, sobre os serviços considerados essenciais, como saúde, educação, transporte público. Então, serviços essenciais que vão ser elencados na lei vão ter uma alíquota reduzida, mas o geral terá uma alíquota única. E caberá ao Conselho Federativo, que eu havia comentado com vocês, que é um órgão que vai ser formado por representantes da União, dos estados e dos demais municípios da federação, caberá ao Conselho Federativo em realizar essa fiscalização do IBS. Então, o Conselho Federativo que vai fazer essa fiscalização principal e acessória do IBS, fazendo essa devida arrecadação dos valores. Então, tudo vai ser pago nesse caixa do IBS. E depois, o Conselho Federativo vai distribuir esse valor entre União, estados e os demais municípios do país. E ao Distrito Federal também, lembrando que o Distrito Federal ele tem competência do ICMS estadual e do ISS municipal, que vão ser unificados ao PIS, COFINS e IPI da Federação do Governo Federal. E aí será um imposto só. O Conselho Federativo, como eu falei para vocês, terá uma participação dos estados-membros e dos municípios, mas haverá algumas imunidades que serão ainda respeitadas. A Zona Franca de Manaus, por exemplo, mesmo se vocês verem ali na proposta, na PEC, que está o texto da reforma, a Zona Franca de Manaus e o sistema do Simples Nacional para micro e pequenas empresas não sofrerão alteração de alíquotas ou de cobrança de IBS. Então, as empresas que optam pelo Simples Nacional, as empresas que são menores, de pequeno porte, MEIs, por exemplo, e que optam pelo Simples, que tem um faturamento baixo, estas empresas não sofrerão com o IBS, assim como a Zona Franca de Manaus. E uma outra coisa interessante desse projeto, ele diz que para o IBS haverá um cashback, que ele chama em inglês, uma devolução de parte do imposto pago. Então, o contribuinte que paga o IBS, uma empresa, ela terá o direito de haver um cashback, de parte desse valor de volta para ela, principalmente se for um valor a mais que ela paga. Então, haverá essa restituição também, conforme essa proposta da criação do IBS. Haverá fundo de desenvolvimento regional para as regiões menos desenvolvidas, então o dinheiro arrecadado vai ser direcionado para regiões também menos desenvolvidas do país, prezando pela igualdade, pelo combate à fome, pelo combate à desigualdade social. Então, será direcionado às regiões mais precárias do país, o valor arrecadado. E outros impostos também estão em questão nesse projeto. E é muito interessante, não só o IBS, que é o mais famoso, que vai unificar PIS, COFINS e IPI federais com ICMS estadual e IPI e ISS municipal. Não somente isso, mas, por exemplo, o IPVA também está no texto.
o IPVA será cobrado sobre embarcações e outros veículos. Lembra que a gente estudou sobre IPVA? Eu disse para vocês, inclusive com decisões do STF e do STJ, o IPVA não incide sobre embarcações, apenas em veículos automotores, por enquanto. Se for aprovada a PEC, ela vai passar a obrigar a cobrança de IPVA sobre embarcações, sobre iates, sobre até inclusive aeronaves, os jatinhos, né, as pessoas que têm mais dinheiro, elas vão pagar IPVA sobre esses bens, né, móveis, que vão ser considerados também veículos automotores. O IPTU, né, famoso IPTU, poderá ter sua base de cálculo mudada por decreto municipal. Até para, talvez, buscar contemplar mais os municípios, o que acontece? Como eles estão tomando o ISS dos municípios, o que a proposta aí ela quer fazer? Ela quer fazer com que o IPTU, que é uma outra fonte de arrecadação dos municípios, possa ter sua alíquota aumentada, possa ter sua base de cálculo aumentada, não necessariamente por lei, apenas por decreto do município. Então o município pode cobrar ainda mais IPTU do que cobra, com base apenas no decreto municipal. Então o prefeito pode, a qualquer momento, fazer um decreto e dizer assim, então vou aumentar a base de cálculo do IPTU, o valor venal do imóvel e aumentar até mesmo a alíquota. Eles vão poder fazer isso, até para poder contemplar ainda mais aí contemplar ainda mais os municípios, já que eles estão tirando o ISS dos municípios, daria essa possibilidade mais flexível em matéria de IPTU, não dependendo de lei, apenas de decreto municipal. E o ITCMD, que é estadual, o Imposto sobre Transmissão, Causa Mortes e Doações, terá alíquotas progressivas. Quanto maior for o valor da herança, quanto maior for o valor arrecadado em herança, maior será a alíquota que vai progredir em conjunto com a base de cálculo do ITCMD. E também haverá o objetivo de trazer o fim da guerra fiscal, inclusive envolvendo matéria de ISS e ICMS. Para transformar a competitividade entre estados e municípios mais igualitária, eles vão tentar fazer uma unificação de alíquotas até para evitar a guerra fiscal. Então não adianta a empresa que está em São Paulo querer mudar para outro estado, só porque a alíquota lá vai ser menor. A alíquota vai ser uniforme para todos os estados, todos os municípios, então não tem como fugir, né? Então evitaria a guerra fiscal e tornaria o ambiente fiscal mais unânime e uniforme. Agora, existem, gente, várias questões controversas nessa PEC. Muito vai ser debatido no Congresso, inclusive com base nessas questões. O objetivo desse vídeo, pessoal, é importante dizer, não é político, não é discutir questões políticas, não é discutir outras questões que não estão correlacionadas ao nosso estudo de direito tributário. Aqui o foco é o direito tributário. Mas eu vou trazer algumas controvérsias que são com base na Constituição e que são apresentadas pelo Congresso, e é importante a gente ter em mente, basicamente, para refletir como está tramitando esta PEC, que vai impactar no sistema tributário que nós conhecemos. Algumas perguntas eu formulei. Haverá aumento da carga tributária, em especial os produtos da cesta básica? Será que isso também não tornaria o contribuinte mais vulnerável? Né? Você tem, inclusive, lembra que a gente estudou que o ICMS ele pode ter um caráter de seletividade? O ICMS para produtos da cesta básica ele pode ter uma alíquota menor, mas para produtos supérfluos, importados ou até mesmo nocivos à saúde, ele tem uma alíquota maior. O que acontece? Por que tem essa diferenciação de alíquotas do ICMS? Para transformar os produtos da cesta básica, por exemplo, mais acessíveis às pessoas vulneráveis. O arroz, o feijão, o óleo, o açúcar, produtos que são necessários para a subsistência das pessoas, têm uma alíquota menor do que produtos como álcool e cigarro, que são menos essenciais e até nocivos à saúde. No ICMS, existe essa possibilidade de haver, portanto, essa seletividade. O IPI também tem essa característica, mas só que obrigatória. Então, tem essa possibilidade de diferenciação de alíquota. Agora, a proposta que está tramitando no Congresso quer transformar uma alíquota única desse IBS. E qual que é o problema dessa alíquota única? Os produtos da cesta básica vão ficar ainda mais caros do que já estão. E aí isso vai prejudicar as pessoas mais vulneráveis. As pessoas pobres ou vulneráveis economicamente, terão mais dificuldade de acessar alimentos. Cadê o princípio da igualdade aqui? Tratar os desiguais de maneira desigual na medida de suas desigualdades, ou seja, pegar a pessoa mais pobre e dar a ela o acesso mais rápido e mais fácil à cesta básica. Por que tem que ter essa diferenciação, não pode ter mais essa diferenciação de alíquota? O problema é, você transformando os produtos da cesta básica mais caros, isso vai prejudicar as pessoas vulneráveis. E isso viola um dos princípios da Constituição, que é a igualdade.
né, tratar as pessoas de maneira igual. E quando houver desigualdade entre ricos e pobres, pegar a pessoa pobre e favorecê-la mais para que tenha melhores condições e poder igualmente concorrer com a pessoa rica. Ou seja, haver igualdade de condições, inclusive em matéria tributária. O que eu estou querendo dizer é isso. Aumentar a alíquota e transformar uma alíquota única para IBS e tirar as alíquotas que já estão de ICMS, isso vai fazer os produtos da cesta básica mais caros. Isso não violaria a igualdade e as pessoas mais vulneráveis? Isso é um questionamento. Como ficará o respeito ao Pacto Federativo? Isso é um outro questionamento que eu até falei para vocês, que é trazido por alguns juristas. Tá, haverá uma unificação dos impostos, haverá uma simplificação, isso é um lado positivo. Mas a União vai ficar só para ela esse valor? Ah, haverá o repasse, tudo bem. Mas será que será feito devidamente esse repasse? Será que não haverá também corrupção nesse repasse de valores para os municípios e os estados? Será que não é melhor manter como está os estados com o ICMS e cada município com sua fonte de arrecadação principal, que é o ISS? Será que tirar deles não tiraria sua autonomia? A União não está intervindo ainda mais na competência dos estados e do Distrito Federal e municípios? Lembrando que nós temos um pacto chamado Pacto Federativo, que é como se fosse um contrato. A União respeita a competência dos estados, que respeita a competência dos municípios, que também respeita a competência do Distrito Federal. Cada ente federado tem que se autorrespeitar. Ninguém é mais do que ninguém. A União não é mais que o Estado não é mais que o município. Então, cada ente federado tem que respeitar o seu limite, a sua competência. E havendo essa unificação, transformando em um único imposto, que é o IBS, não haveria uma violação a esse pacto federativo, que é cláusula pétrea da Constituição? Isso é um outro questionamento. Bastará apenas a simplificação do imposto? Haverá simplificação do imposto, inclusive em matéria acessória. Lembrando, inclusive, pessoal, que o Brasil é tão complexo o sistema tributário brasileiro que é o país mais difícil em matérias acessórias no mundo. Ou seja, gasta-se muito tempo no Brasil, as empresas se gastam muito mais tempo no Brasil do que no resto do mundo para cumprir todas as obrigações acessórias e documentais de cada um dos impostos. O objetivo é simplificar, de fato, unir em um só imposto e transformar em um único sistema de arrecadação. E aí haveria um único valor para ser pago, mas também uma única obrigação a ser prestada em termos documentais, de informações que a empresa deve prestar ao fisco competente. Só que basta apenas isso? E como ficariam as outras partes que eu comentei aqui da questão do Pacto Federativo e da carga tributária em matéria de cesta básica? Será que compensa apenas ter só um benefício de um lado e dois pontos negativos do outro? Dizem alguns juristas, né? Ou seja, haverá um equilíbrio nessa questão? Será que realmente é benéfico a aprovação do IBS? E como ficará a autonomia financeira dos estados e dos municípios? Mais uma vez, a questão do Pacto Federativo. O Pacto Federativo é uma das coisas que mais se debatem. Inclusive, para quem está acompanhando os noticiários, a FNP, que acho que é a Frente Nacional dos Prefeitos, os prefeitos das principais cidades do país se manifestaram contra a atual gestão, a atual formatação da PEC que está tramitando no Congresso, porque não respeitaria a competência dos municípios, não respeitaria a arrecadação de cada um dos municípios, né? E o município, nós sabemos que é a realidade federativa que mais é próxima da gente. O primeiro que chega até nós é o município. Cada um mora em cidades. Os estados e a União são entes muito grandes e abstratos. O município, a cidade, é algo mais concreto. Então, prejudicar a arrecadação dos municípios também não seria prejudicar a população de cada região do país? Então, há muita questão sendo discutida, pessoal. Lembrando que aqui o objetivo, pessoal, desse vídeo não é político. Não estou aqui para falar de questões políticas, apenas para trazer questões que estão sendo debatidas no âmbito jurídico e econômico em matéria tributária, para que a gente possa analisar como está acontecendo esse caso da PEC. Caso seja aprovada a PEC, vai demorar para isso acontecer, até porque agora vai entrar em recesso o Congresso. Só depois que vão voltar as votações, caso haja. Então, muita água vai passar debaixo dessa ponte. E ainda por cima, há a questão das alíquotas também, que vão ser repensadas, se vai ser uma alíquota única. Existem muitas questões que vão ser debatidas, pessoal. O objetivo desse vídeo é um comentário geral e para deixar vocês que estão estudando e acompanhando os meus vídeos aqui do canal tranquilos. A reforma tributária não vai cair nesses exames agora da OAB.
só vai cair quando for implementada a lei complementar, quando passar o período de vacatio legis. Aí lá na frente, caso aprovado, aí sim pode valer para os próximos exames. Agora vale o sistema antigo. Então, Lucas, eu estou acompanhando as aulas de você, eu estou estudando as aulas de ICMS, ISS, IPTU, IPVA, os impostos que nós estamos estudando, as regras matrizes de incidência, mas agora não vai valer mais nada o que você disse, então vamos ter que estudar de novo? Não, vale o que está ali. Depois de um tempo, vamos acompanhar como está tramitando isso no Congresso, esta reforma. E depois a gente comenta e, se precisar, eu faço outras aulas a respeito do assunto, tudo bem? Mas, por enquanto, mantenha a regra antiga. Mas eu achei importante fazer esses comentários aqui no canal, pessoal, para mostrar que nós não estamos aqui de olhos fechados e alienados ao que está acontecendo. Nós temos que ficar com os olhos abertos para as matérias que estão legislando o Congresso, para que nós sempre acompanhemos a dinâmica do direito tributário, que é um sistema complexo mesmo aqui no Brasil, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos, desejo excelente estudo para todo mundo aí, fico à disposição no que for necessário. Inclusive, pessoal, comentando algo que não tem nada a ver com o conteúdo que eu disse aqui, se precisar melhorar a filmagem, eu estou tentando sempre ajustar os modos de filmar as aulas, ou se tiverem outras sugestões para o canal, passem aqui também nos comentários, fico à disposição de vocês para o que for necessário. Mais uma vez, peço que acessem o meu site, proflucasdireitotributário.com.br. Lá vocês vão ter todos os acessos às minhas redes sociais, LinkedIn, Instagram, WhatsApp, e-mail, inclusive também, meus dados, minhas informações pessoais, minha trajetória profissional e acadêmica. Pessoal, eu vou estar à disposição de vocês para o que for necessário. Fiquem tranquilos e nós vamos aos poucos estudando cada um dos pontos aí do direito tributário e haverão outras aulas que eu vou lecionar aqui também no YouTube. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para também acompanhar os novos vídeos que irão surgir aqui, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Bons estudos e boa semana. Obrigado.